Olá, meus amigos e irmãos de todo o Brasil. Eu sou o pastor Pedro Eustáquio. Estou falando através do canal no Facebook Você e o Seu Mundo e também através do canal no YouTube Você e o Seu Mundo. Em uma dessas duas plataformas você estará nos vendo. Quero cumprimentar a todos com muita alegria nesta semana. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Muitas pessoas têm ligado para mim para dizer que estão tentando fazer contato, marcar palestras e coisas assim, seminários, não é? E é muito fácil, eu tenho comunicado com os irmãos, eu tenho dois telefones, que é o DDD 19 e 991 11 5779. Tenho também o outro telefone, esse que eu falei é da Claro. Agora vamos ao da TIM. O da TIM é 19983687626. Tem também os e-mails, né? Tem aquele e-mail muito antigo, pedro.eustáquio@gmail.com, e vocês também podem entrar nos e-mails dos próprios canais. Por exemplo, tem você e o seu mundo@gmail.com. Nesses endereços vocês falam com a gente. É uma satisfação estar aqui com vocês para dar continuidade a esta série de vídeos que eu estou gravando sobre o suicídio entre líderes e religiosos e cristãos. Na semana passada, no último vídeo que eu gravei, nós estivemos falando sobre as causas, não é? As causas que têm acontecido, que têm sido fatores propulsores para que esta comunidade, esta população venham a cometer suicídios. E as causas que eu falei, naquela época nós falamos que o descuido da saúde, né, os pastores, os líderes, essas pessoas que cuidam de outras pessoas, né, são cuidadores espirituais, eles não cuidam muito bem da saúde. A segunda coisa foram os problemas conjugais, familiares, baixo salário. E a quarta coisa, síndrome da perfeição, só para você relembrar. E eu deixei por último para estarmos falando sobre a privação do sono. A privação do sono tem sido um fator importantíssimo que tem influenciado na saúde mental das pessoas. Tem influenciado na saúde mental, física, psicológica, em tudo, só para você ter uma ideia. Antes de darmos continuidade a esse assunto, eu gostaria de falar com vocês sobre um versículo na Bíblia que está lá em Salmo 127:2. Lá está escrito mais ou menos assim: os que retardam o sono até alta noite e os que acordam antes do amanhecer são aqueles que idolatram o trabalho, e esses não alcançam os bens do Senhor. Ou seja, este versículo lá em Salmo 127:2 está mostrando que ficar acordado até alta noite e levantar antes do amanhecer é um sinal que você dormiu muito pouco. E Deus não se agrada das pessoas que não tiram um tempo para o seu descanso necessário. Amém? Esse é só um dos muitos versículos. Você pode pesquisar na sua Bíblia e tudo, se você estiver interessado em estudar esse assunto. Muito bem. Hoje eu vou continuar com uma das maiores causas da depressão, angústia e até suicídio, que é a privação do sono. Eu tenho acompanhado uma doutora, eu falei no vídeo passado, a doutora Rosana Alves. Ela trabalha numa
universidade muito importante nos Estados Unidos, é também diretora de um dos grandes institutos que são pesquisadores na área do sono lá e aqui no Brasil. E eu tenho também acompanhado o Adalto Lourenço, um cientista da NASA até, né? Mas ele é brasileiro, está sempre por aqui no Brasil, fazendo palestras aí nas igrejas sobre a Bíblia e a ciência, essas coisas assim. E ele também tem tratado de alguns assuntos sobre os problemas da modernidade, né? Daquilo que vem trazendo esses sintomas de saúde prejudicado para a população. Hoje, esse assunto que eu vou estar tratando sobre a privação do sono não é um assunto apenas para a comunidade, né, de líderes cristãos, evangélicos, pessoas religiosas. Não, esse é um assunto que está atingindo o mundo inteiro e todas as pessoas ao redor do mundo. Eu queria começar falando para você hoje sobre o que tem feito as pessoas dormirem pouco, né? Vamos começar com os nossos jovens adolescentes hoje. A grande maioria deles trabalham de dia, estudam à noite e, é claro, acabam dormindo pouco. As pesquisas têm demonstrado que as pessoas, de um modo geral, têm dormido apenas 5 horas por noite. Isto significa que eles ficam... E quando eu digo eles, eu também estou incluído, né? Eu também durmo pouco, devido a trabalhar, estudar para as palestras, para pregações da igreja. Tudo isso faz a gente dormir pouco. Eu também durmo essa média de 5 horas por noite, mas é bem ruim para a saúde. Então, durante 19 horas, as pessoas estão ocupadas com o trabalho, com os estudos, com atenção pessoais, cursos, preparação, profissionais, etc., e acabam dormindo pouco. E esse é um fenômeno, né, da modernidade, dos últimos dias, por exemplo. E na década de 80 havia uns pesquisadores que diziam que dormir pouco não era problema para a saúde. Eles diziam que bastava 2 horas e meia, 3 horas de sono para que você recuperasse o seu descanso físico e mental. Não é? Isso perdurou por alguns anos, né, essa ideia, mas estudos aprofundados e com a chegada das novas tecnologias, né, hoje nós temos muitos instrumentos para medir o sono. Isso, na verdade, começou com os trabalhadores noturnos, porque muitas doenças, muitas enfermidades, muitas patologias, até patologias novas surgiram em trabalhadores noturnos. São aquelas pessoas que trabalham 12 horas durante uma noite, aí descansa durante o dia e na outra noite eles trabalham mais 12 horas. São trabalhadores de fábricas, trabalhadores na área da segurança pública como policiais, não é? Trabalhadores na área da saúde como enfermeiros, médicos, etc., plantonistas, não é? Em todas as áreas, essas pessoas tem sido percebido nelas doenças, enfermidades advindas de um sono ruim ou de privação de sono, não é? Normalmente as pessoas que trabalham à noite e têm que dormir de dia, eles não dormem o tempo necessário. Caminhoneiros, pessoas que passam noites e noites viajando na estrada, têm trazido um prejuízo muito grande, não é? De acidentes, mortes nas estradas, não é? Porque o cérebro, ele tem que ser respeitado, não é? A ciência, os cientistas têm mostrado que esses caminhoneiros, por exemplo, ou mesmo outros tipos de transportadores que dirigem de dia e
que na maioria à noite, eles tomam remédios, né, para espantar o sono, alguns tipos de drogas para tirar o sono. E o que acontece? Chega um momento em que o cérebro não atende mais, ou seja, ele não é mais contaminado por aquele medicamento e ele simplesmente desliga e a pessoa cai no sono. Hoje a grande parte da população, né, trabalhadora no mundo inteiro tem dormido pouco. E há também uma outra população que eu quero falar com vocês, essas são dos jovens, jovens adolescentes e também jovens adultos, que são esse grupo de pessoas que vão para as baladas no fim de semana, né? Ficam sexta para sábado, sábado para domingo e alguns até de domingo para segunda-feira sem dormir nas baladas. São as baladas, as tal de raves, não é? São aquelas festas sertanejas, de cowboys. E agora até a mídia, né, tem propagado fortemente até grandes eventos como Rock in Rio, né, que ficam 3, 4 noites lá sem dormir. Agora acho que ultimamente acabou de acontecer o tal do festival Lollapalooza, que é também um grande festival de 4, 5 noites sem dormir, milhares e milhares, 80, 100 mil pessoas vão para esses eventos, ficam 4 noites sem dormir. E é claro, dizem que nesses eventos usa-se muitas drogas, inclusive drogas para não dormir, e como se necessitasse, né? Porque só o fato de não dormir já traz um prejuízo muito grande na saúde das pessoas. Então, meus amados irmãos, nós estamos falando de pessoas que não dormem bem, que não dormem o tempo necessário, suficiente, não é? Para que o seu cérebro, a sua mente fique descansada, essa coisa toda. Como esse vídeo é de curta duração, 10, alguns poucos minutos, mais de 10 minutos, eu já vou ter que caminhar para a finalização da nossa conversa de hoje. Eu queria falar com vocês sobre uns estudos que estão sendo feitos pelas universidades nos Estados Unidos, em Tóquio. As universidades em Tóquio têm desenvolvido bastante sobre esse assunto do sono, né? A juventude, por não dormir bem, principalmente nos fins de semana, passarem esse tempo todo acordado, elas têm sido atingidas por depressões, angústias, medos, fobias, não é? Quer ver mais uma coisa que eu estou esquecendo de falar com você? Já existe nos registros de patologias, pelo menos nos países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, como Europa, e até mesmo no Japão, esses estudos mostrando uma nova patologia chamada nomofobia. Nomofobia, ou seja, medo, no de não, mo de mobile, que é o celular, fobia, medo, medo de ficar sem celular. Essa nova doença agora, nomofobia, quer dizer, medo de ficar sem celular. Há já pessoas que estão sendo hospitalizadas porque não conseguem mais nem dormir sem o celular. Dorme com o celular agarrado ali em sua cama, ou tomam um banho. Tem pessoas tomando banho e segurando o celular assim porque não conseguem soltar o celular nem a hora que entra debaixo do chuveiro. Olha os prejuízos que isso tem trazido, não é? E agora, falando cientificamente do sono, eu quero terminar com esse assunto, porque depois nós vamos estar continuando nos outros
vídeos, mas eu deixei para falar hoje sobre a privação do sono. Os neurocientistas, pesquisadores do funcionamento do sono, né, de dormir, eles descobriram que no nosso córtex frontal, aqui nessa parte, que ali está localizada a amígdala cerebral. A amígdala cerebral não é essas amígdalas aqui da garganta. Essas amígdalas da garganta, a nomenclatura médica agora deu a elas o nome certo, que é tonsinas palatinas. Esse é o nome dessas amígdalas. Então agora, quando se fala de amígdala, só tem uma, que é a amígdala cerebral. Ela está colocada, ela está localizada, não é, no córtex frontal. E essa amígdala é conhecida como a estrutura da impulsividade. Por exemplo, digamos que você está no zoológico e um leão escapa da jaula, qual é a sua primeira reação? É fugir, né? Se esconder. Mas qual é o órgão no nosso cérebro que dá a você essa impulsividade para que você saia correndo e procura se esconder daquele perigo que ficou iminente? É a amígdala. A amígdala que te dá essa impulsividade. Ela funciona como uma mola propulsora dos nossos impulsos emocionais e até neurológicos, não é? A amígdala faz parte do chamado cérebro profundo, está bem no qual primam as emoções básicas, tais como a raiva, o medo, o instinto, né? O instinto de sobrevivência, está tudo localizado ali. A amígdala é uma das mais importantes, um dos mais importantes órgãos associado ao mundo das emoções e que nos permite escapar em situações de risco, de perigo. E também são as amígdalas que nos impulsionam para lembrar de traumas que aconteceu conosco, acidentes, que nos fez sofrer, né? Tudo isso está localizado nessa amígdala. E nesses estudos que eu te falei, que as universidades têm feito, eles descobriram que existe o líquido, né? O líquido da nossa espinha, né? Da nossa coluna, chamado o nome que dá é líquido raquidiano. Olha só que coisa interessante que eles descobriram. Eu vou terminar aqui já, tá? Assista aí até o fim para você saber isso aqui. O líquido raquidiano, eles descobriram que quando a gente dorme menos do que 5 horas por noite, esse líquido raquidiano, ele, quando você dorme normalmente 7, 8 horas por noite, ele aumenta até em 60% a sua quantidade. E por que é necessário esse líquido? Por que ele é tão necessário? Não é? Ele é necessário porque esse líquido, o trabalho dele, né, o que ele faz, o líquido cefalorraquidiano, ele faz um trabalho de faxina no nosso cérebro. Por exemplo, número 1, ele retira as células que morrem. As células que morrem é esse líquido cefalorraquidiano que tem esse trabalho de remover aquelas células que morrem. Número 2, ela repara as células no nosso cérebro que estão com algum tipo de anomalia. Terceiro, ela monitora, esse líquido cefalorraquidiano monitora a oxidação das células, se está oxidando, aquela coisa toda. Previne o câncer de mama nas mulheres, previne o câncer de próstata nos homens. Mas isso ele só consegue fazer se você dormir pelo menos 8 horas por noite.
Se você dorme menos do que 8 horas, 5 horas, 4 horas, esse tempo não é suficiente para que esse líquido cefalorraquidiano faça esse trabalho de limpeza, de faxina, né, no nosso cérebro. E isso vai se acumulando, até que nós venhamos a ter muitos e muitos problemas. A realização dessa tarefa são necessárias no nosso cérebro, né? E aí, quando isso não é feito, quando nós não dormimos esse tempo todo, então a nossa amígdala cerebral, ela entra em problemas, ela fica desorganizada, ela também depende do trabalho desse líquido cefalorraquidiano. Olha só quantos prejuízos, não é, que a gente sofre por não dormir bem. Aí vem a depressão, a angústia, o medo, a desestruturação mental, e isso faz você não sentir bem. Não precisamos ir longe. Quando uma pessoa não dorme bem, ela não fica bem, não é? Hoje já estão dizendo, as grandes organizações já estão dizendo para os seus executivos, olha, se ele tem que tomar uma decisão que vai impactar muito nas finanças, na estrutura de uma grande empresa, se ele não dormiu bem, ele não pode tomar aquela decisão. Ele tem que comunicar aos seus conselheiros e diretoria, dizer, eu não dormi bem, eu não tenho condições de tomar essa decisão, porque eu não sei se ela será boa ou não para a nossa empresa, que tem grandes investimentos no mundo inteiro. Olha só como que é importante. E mesmo na sua vida, você que tem que tomar uma decisão muito importante para a sua igreja, para a sua empresa, para os seus filhos, dentro da sua casa, uma decisão sobre um novo emprego, sobre como tratar uma doença que apareceu, sei lá, muitas decisões difíceis. E você não pode tomar essas decisões se você não dormiu pelo menos 8 horas por noite. E como diz aquele versículo, Salmo 127, 2, quando você não dorme bem, você escapa até das bênçãos do nosso eterno Deus. Então que Deus te abençoe, procure dormir bem, procure corrigir essa falha na sua vida. Você não pode pregar bem, você não pode pastorear bem, você não pode dirigir sua família bem, você não pode fazer nada bem se você não dormir bem. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Estou te esperando você me convidar para uma palestra, para um seminário, para um bate-papo com os jovens, com a membresia de sua igreja, com os obreiros de sua igreja. Me chama, comunica comigo. Estaremos fazendo esse trabalho pessoalmente na sua igreja. Deus te abençoe.